T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Travou e trola. Esse é o Papo Estelar, é o podcast Papo Estelar. Podcast. A gente vai mudar o nome, vai ser podcast. Podcast, Papo Estelar. Podcast no nome, né? Esse é o episódio YT010. A gente chegou na marca de 2 dígitos. Yay! Atingimos a primeira casa decimal, né? Que loucura, cara. 10 episódios, tio Dani. Como é que você se sente agora no 10º episódio? Cansado. Bah, eu tô em frangalhos hoje. Mas é por É por bons motivos, né? É por bons motivos, Não, a gente tá fazendo estúdio mudanças também. aí. Vocês vão curtir o novo projeto aí e tal. Esperamos, né? Pelo menos. A gente espera, né? Mas bom, o papo de hoje é sobre vida após a morte. Também. Porém, não se esqueçam de se inscrever no canal. Agora você me pegou com as calças na mão. Conta aí que eu quase baixei tuas calças hoje no mercado falar nisso. Sai fora. Amanda tá sempre com essas brincadeiras. Não, Bom. Então, galera, não esqueça de se inscrever, senão minha esposa vai baixar minhas calças na tua frente. Você vai ficar traumatizado. Vai ficar traumatizado, exatamente. O papo de hoje é sobre vida após a morte. Que é um papo, né? Legal. Também conhecido como La Vita após la La tombada. muerte, la tombada. La Vita após la tombada. Exatamente. E como todos os programas... Esse programa vai ser doido, né? Esse programa vai ser doido, a gente tio sempre Dani. fala, né? Mas na moralzinha aí, vocês vão concordar com a gente que a gente só grava episódio bom, né? Tá louco. Tá louco, só loucura, velho. Bom, aqui quem vos fala é o Daniel e a... Amandinha. Achei que você ia falar que você era Amanda hoje. Aqui quem vos fala é a Amanda. E eu sou o Daniel, boa noite. Boa noite. A gente trocou de corpo porque a gente morreu e nasceu no corpo do outro. E nasceu de novo, porque é a vida após a morte, sacaram? Mas, gente, vamos pro papo, né? Que é um pouco complexo, é um pouco, né? Vida é morte, lida com a morte é sempre meio... Mas assim, depois desse papo, vocês vão começar a olhar a morte com outros olhos. Esperamos, pelo menos, né? Porque foi isso que aconteceu com a gente. A gente entrou muito, né, nessa vibe aí. E eu tinha muito medo da morte. Hoje em dia, cagueando, cara. Se morrer, morreu. Não, mas os outros que ficam aqui ficam Não, tristes. quem fica é foda, né, velho? Mas, tipo, a gente começa a ver a vida com outros olhos, assim, de uma outra perspectiva, né? Mas, bem, a expressão vida após a morte refere-se à continuidade da alma, espírito, mente ou consciência de um ser após a morte física. Então, os principais pontos de vista sobre o assunto vêm de várias vertentes, como religião, esoterismo, metafísica, por ser um assunto que lida com talvez o lado espiritual muitas crenças. Muitas crenças, então tipo é um assunto meio, né? Pra muita gente é um assunto super delicado. Muito. Principalmente no que a gente tá vivendo agora, né? Então, a gente conhece muita gente, assim, sabe, que perdeu membros da família, amigos e tudo mais agora pra pandemia aí. E, cara, é foda, sabe? Só que, tipo, a gente quer que, talvez com esse papo aqui, até trazer um pouco de conforto, assim, pra essas pessoas, sabe?
Um ponto de vista diferente, né? O pessoal porque às vezes a pessoa tá tão em desespero ali, sabe? Tão, sei lá, desolada, desesperada. Então a gente vai tentar jogar aqui pra vocês um pouquinho, né? Dessas ideias aí sobre a vida após a morte, pra vocês acharem, né? Acharem não, saberem, na verdade, que as pessoas estão num plano muito melhor que o nosso, né? Então, bola pra frente, tio Dani, vai lá. Estão curtindo, né? Estão curtindo. Então, sobre vários pontos de vistas populares, né? Essa existência continuada frequentemente toma lugar num reino espiritual ou imaterial, ou seja, não faz parte do nosso mundo físico. O nosso mundo físico é uma coisa, essa existência continuada é outra. E acredita-se que pessoas falecidas geralmente vão para um reino ou plano de existência, né, específico após a morte, ou seja, nós vamos para esse local morrendo, ponto. A gente vai, é o nosso destino, é fato, né? Então, esse plano de existência geralmente é determinado por suas ações em vida, como no caso o karma e o dharma, né? Então, tipo, é aquela coisa, você foi um bom menino? Você foi um bom menino, senão o Papai Noel não te traz presentes no Natal. Exatamente. Então, é basicamente a mesma coisa no espiritual. Você foi bom, você não foi bom. Às vezes a gente acaba colhendo, né? O que planta na vida, às vezes a gente tem coisa para colher de outra vida. De outras vidas, às vezes tem exato. coisa que a gente vai plantar nessa vida que vai colher na outra, né? A expressão plantar e colher nada mais é do que a relação entre o karma e o dharma. Sim. Né? Então, tipo, em contraste com o termo reencarnação, ela refere-se ao renascimento em um novo corpo físico após a morte. Então, quando a gente fala reencarnação, é uma coisa. A existência continuada da pessoa, ela passa por esse processo de reencarnação. Então, é uma fase dentro das que ocorre após a morte. Sim. Né? Que é a última fase, que seria a reencarnação, né? E que leva a crença popular de que vivemos em dois planos ao mesmo tempo, o físico e o espiritual. Que nem a gente falou em alguns episódios aqui, né? Até da projeção astral, né? Tipo, a gente tá aqui vivendo, mas aí assim que a gente dorme, pum, a gente tá lá no espiritual, né, galera? E o que na realidade a gente acredita que seja bem mais planos, né? A gente não acredita só no plano físico e espiritual, a gente acredita em outros, né? E que nem a gente falou no último programa, a gente acredita que exista pelo menos em torno de 5 planos pra cima, né? E talvez muitos outros e tal, a gente não vai entrar em detalhes porque é difícil. A gente não sabe, né? Mas assim, a gente não chegou nessa fase evolutiva ainda, então, né? Existe a possibilidade que com o avanço da nossa espiritualidade, né? Em um futuro próximo, talvez, né? A gente vai poder visitar planos energéticos, vibracionais, entre outros, né? Que nem a gente tava falando da hipótese interdimensional, né? Sim. Então, tipo, a gente acredita nisso, né? E eu acho que o plano espiritual é o primeiro passo, né? Exato. E assim, a gente acha, né, que o plano espiritual é o primeiro passo. A gente acredita na verdade, engatinhando, assim, nessa parada dos planos e tal, como a gente comentou antes. E como a reencarnação é uma coisa que os nossos espíritos já fazem há bastante tempo, né? Basicamente, a gente faz isso antes da gente viver nesse plano que a gente vive, né? Porque já vem de outras vidas, de outra era, né? Sim. E existe a possibilidade da gente estar condicionado a começar por ele essa nossa jornada, né? Porque inconscientemente a gente já realiza viagem astral, né, e tudo mais, assim, que nem a parada dos sonhos lúcidos que a gente falou, tipo, uma coisa vai puxando a outra, né? E tudo isso enquanto a gente tá dormindo, né? E enquanto a gente tá dormindo, a nossa consciência, ela existe e não é de hoje, né? Então, ela sempre se manteve ligada em meio a essas transições de vida e tudo mais. E o que faz a gente acreditar que é por isso que a gente tem essa facilidade, assim, em termos de plano astral ou espiritual, né?
E, na real, essa é a maior ligação que a gente tem, né? Mais do que no plano físico, a nossa consciência, ela tá muito mais ligada ao espiritual do que ao físico, de fato. É porque no espiritual é onde a gente acredita que a consciência reina / vive. Sim. Então, a gente, antes da gente ser o que a gente é, a gente já foi outra coisa. A gente não, certeza, a gente não nossa. começou sendo o que a gente é. Não é tipo, estalei os dedos e... Brotei aqui do nada, sem saber de nada. Sou fresh, sou Fresh. sou novo no físico e espiritual. Não, você veio do plano espiritual, passou por uma série de... Um processo todo, né? Antes de encarnar a sua primeira vez. Então, tipo, óbvio Sim. que a gente já era espírito antes da gente ser carne. Exato, né? sim. Chega a ser É burro, ridículo se você falar que não, assim, sabe? Chega a ser, não digo burro, né, que eu falei, mas é meio estranho, tipo, não porque acreditar se você não que... acreditar, assim, que, tipo, cara, a gente tá muito aqui por acaso, não... Pra nós, assim, é uma coisa que não faz sentido nenhum, sabe? E que só existe o plano físico e que a gente só vive nele e morre e tchau. Eu não consigo... Conceber essa ideia, assim, pra sei mim, lá, tipo, pra mim é muito absurdo, sabe? É meio absurdo, assim, né? Mas, tudo bem. Mas continuando, né? E quando a gente para, assim, pra pensar e acredita nisso e tudo mais, a gente vê que esse plano físico, ele é basicamente uma bosta, né? Então... Merda. Tipo, o plano real... Se tem um plano que não existe, é o plano físico. É o plano físico, exatamente. Né? Tipo, o plano real da existência, assim, não é o físico, mas sim o espiritual. Lá que é a nossa casa, a nossa morada. Aqui, tipo, é uma excursão, né? Tipo, uma viagem pra Disney. Nem sempre. Pra ver cataratas do Niágara. Niagara Falls. Exatamente, né? E, tipo, que nem a gente fala, assim, bastante, né? Eu e o Daniel, a gente conversa, às vezes, bastante, assim, sobre isso. E, cara, tipo, parece que é muito ao contrário. A gente acredita que aqui é a vida real e que a gente está vivendo e existindo. A gente é basicamente o Keanu Reeves no Matrix. Matrix, né? E, tipo, a gente pensa assim, porra, não, nossa vida é aqui, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso. É o ego, é a carne, é o físico, cara, é difícil. Nossa, é difícil. Eu sou um doutor, um padre, um policial, sacou? Tipo, cara, a gente não é nada assim, entendeu? Eu acho que, tipo, a gente tá sonhando aqui e vivendo... Agora você tá fazendo o resumo do filme Matrix. Né? Mas eu vou seguir então, tá? Não, deixa que eu falo agora. Respira um pouquinho e pensa que você descreveu Matrix. Tá, saquei. Então, Amandinha, você sabia que no antigo Egito... No Egito? Nas pirâmides do Egito? Na pirâmides do Egito, a vida após a morte era chamado de ultravida. Ultravida? Tipo ultravioleta? É tipo, a vida é o Super Mario com a estrelinha, velho. Bah. Né? Então, a ultravida, ela desempenhava um importante papel na religião egípcia, né? E seu sistema de crenças é um dos mais antigos conhecidos. Uhum. Quando o corpo morria, partes da sua alma, conhecido como Ka, né? Que significava corpo duplo, e Ba, personalidade, iam para o reino dos mortos. Então, existia separação. O físico é uma coisa, o espiritual é outra. Isso já da época das pirâmides. Se não antes, né? Possivelmente antes, né? Mas, né? A gente não tem relato porque foram varridos da face da Terra. Sim. Viraram intraterrenos. Né? Então, assim, os relatos da vida após a morte, gente, eles vêm desde, literalmente, sempre. Ao longo da história, tem muitos textos, indicações, assim, que rola com essa crença. Então, a gente não vai falar muito sobre a parte religiosa da coisa, que seria o espiritismo e tal, né, no Brasil, mas a fundamentação para essa crença vem de muitos anos atrás, como no Egito, que nem a gente falou, né, na Grécia Antiga e até em regiões nórdicas mesmo. Então, tipo, não é uma coisa que é de agora,
né? É uma coisa que vem de muito tempo. Sim. Muito tempo mesmo, né? E, assim, uma coisa que eu penso, assim, né? De todo esse papo sobre a espiritualidade na antiguidade, é que se você parar para analisar todos os fatos que elas apresentam, a gente chega num ponto onde ela existiu desde sempre e também existiu de uma maneira onde, por algum motivo, todas as pessoas que viviam ali, elas tinham essa crença de uma maneira muito forte, de uma maneira onde elas, talvez, tipo, sim, é isso, baseado em experiências que a gente tem, entendeu? Hoje em dia você tem a ciência que mostra, às vezes, o lado mais, como é que eu posso explicar, assim, mais, vamos provar por A mais B, né? Sim. Nas coisas. Só que antigamente não existia isso, não existia a gente não estava nessa fase evolutiva da ciência. Então era muito nas crenças, então as pessoas acreditavam no que viam e ouviam. Então, se você voltar lá na época do Egito, você nota que tem uma crença nisso, onde é basicamente meio que indiscutível, porque era o que acontecia e era o que as pessoas viam. Sim. Então é a mesma coisa que se, por exemplo, tira a parte científica de algumas coisas de hoje em dia, que você tá, sei lá, assistindo na TV. Você vê assim, essa pessoa falou que viu um OVNI, essa pessoa falou que saiu do corpo, sabe? Numa reportagem, né? O Chico Xavier. Você vai lá e, tipo, na parte da ciência, pela parte da ciência, você, tipo, meio que pensa, não é possível. Mas se a gente ter as crenças que a gente viu até um documentário sobre isso, aquelas crenças que vêm de dentro, que vêm enraizada. E ela é imutável, ela é muito difícil de mudar. Se a gente começar a tentar transformar isso aí e tentar ver dessa maneira diferente, e tipo, nossa, uma vez quando eu era pequena, eu vi o espírito do meu avô. Então, como que você vai duvidar disso? Você realmente acha que por um lapso de 1 minuto você teve uma visão espetacular que foi loucura da tua cabeça? Sim. Não! Tem explicação. E é nisso que essas pessoas se baseavam. Pô, eu vi, tal pessoa viu. Eu falo com tal pessoa, eu sonho com tal pessoa. Existe algum outro plano? Sim. Eu acho que é muito mais fácil para a pessoa acreditar nisso, de fato, quando ela tem uma experiência dessa. Porque a partir do momento que você começa a conviver, que você vai estudar sobre esse tipo de coisa, essas coisas começam a acontecer mais com você. Às vezes sim, às vezes não. Depende muito, né, do quão aberto você tá para aquilo, se é o momento ou não, né? A gente tá ou tá captando ou tá transmitindo. Sim. Né? Então eu acho que, tipo, se você tem uma dessas experiências, assim, e tudo mais, fica muito mais fácil para você passar a acreditar naquilo, né? Do que eu só, por exemplo, sei lá, se a maioria de vocês estão ouvindo a gente agora nunca tiveram uma experiência dessa. Talvez seja um pouquinho mais difícil. Porra, tipo, eu nunca vi nada, eu nunca escutei nada, eu nunca senti nada. Então, pra mim é um pouco mais complicado. Mas, cara, uma hora vem, assim, a experiência, sabe? Tipo, e é muito forte quando vem, né? O Daniel tem muito mais, assim, do que eu. Mas, tipo, assim, eu por ter pouca experiência com esse tipo de coisa, eu já acredito demais, assim. Agora imagina uma pessoa que tem ali várias, que é recorrente, né? Se eu for levar em consideração todas as histórias da minha família... família mediúnica, cara. E minhas experiências mesmo. Não tem como negar, não tem como, né? Impossível. Cara, não existir esse plano pra mim pelo menos o plano espiritual pra mim é inconcebível, porque eu já estive lá. E por diversas vezes você já esteve lá, você já falou com pessoas e teve experiências nesse outro plano, sabe? A não ser que eu seja uma super máquina que eu consiga imaginar tudo isso, formular isso na tua cabeça. Muito difícil, né? Ainda mais quando você não controla o que a outra pessoa tá te falando. Sim. Você tá sonhando e não sabe o que aquela pessoa tá te falando, você controla o sonho? Sim. Bom,
Mas vamos lá, né? A gente carrega muito do físico e espiritual com a gente, né? Inclusive, estávamos vendo um documentário no Gaia sobre uma criança de 4 anos que lembrava da sua vida passada e como ele tinha morrido e tal. O menino era da Tailândia, se não me engano. A gente já falou desse caso aqui, né? Por cima, né? E só que ele começou a se lembrar, assim, da vida passada dele. E o menino ficava reclamando que ele tinha morrido enquanto ele ia de bicicleta para a escola. Ele era professor na vida anterior, segundo ele, né? E ele lembrava o nome de toda a sua família e até o nome dele. Ele dizia que seu nome era Boacai. E a avó desse menino, o que ela fez? Levou ele para a vila que ele dizia ter vivido sua vida passada, né? E ele guiou a avó dele até essa casa. E lá eles confirmaram que 5 anos atrás o filho deles, Boacai, que era esse menino que reencarnou, tinha tomado um tiro na cabeça. O tiro acertou a parte de trás da cabeça e saiu pela parte da frente da cabeça do menino. E esse menino, ele tinha uma marca pequena atrás da cabeça e uma marca maior na frente da cabeça. Exatamente como o projétil da bala fez com o corpo físico de Boacai, quando ele morreu, que era ele, na vida anterior. Estourou ali na frente e ele saiu com aquela mancha de nascença ali, naquela marca de nascença na testa. Sim, assim, eu sou meio suspeito pra falar sobre isso, porque, eu acredito demais. A minha avó, cara, ela contava que minha mãe sempre pedia pra ela contar, histórias infantis, assim, pra ela. As historinhas pra ninar. As histórias pra ninar, né? E minha avó sempre trabalhou muito pra fora e tal, né? Então ela não tinha muito tempo, né? E, por diversas vezes, a minha mãe falou pra ela, sempre que ela se negava a contar uma história: quando eu era tua mãe, eu sempre contava essas histórias pra você. Cara, imagina você escutar uma criança falando assim, ó, quando eu era tua mãe, eu sempre contava isso pra você. A pessoa se peida, né, cara? Mas cara, eu acho que existe. É que nem, por exemplo, já que a gente tá falando de vida após a morte, a gente tem que entender que existe algo muito mais complexo que a gente não entende, e aquele grupo de espíritos sempre vai estar ligado de alguma maneira. Quando você reencarna, quando sua mãe reencarna, seu pai reencarna, independente como for seu papel na família, vocês vão estar juntos. Sim. Vocês vêm em grupos. É difícil de explicar. E eu até vi sobre esse conceito há pouco tempo atrás. Então, é muito louco, assim. Às vezes você é o filho, às vezes você é a mãe, às vezes você é o tio, às vezes você é a tia, às vezes você é o irmão, às vezes você é o primo, às vezes você é o melhor amigo, sabe? Então, existe essa ligação. Sim. Existe essa ligação. E às vezes você cai, por várias encarnações na mesma família. Né? Na mesma família. Que nem o Daniel falou, né? Hora é mãe, hora é pai, tio, vô, qualquer coisa, mas às vezes você fica ali naquela mesma família até cumprir o teu propósito com aquelas pessoas e posteriormente você vai para outros lugares, às vezes reencarnar num outro continente, assim, do outro lado do mundo, mas por algum tempo você vai ficar ali naquela situação familiar ali, sacou? Mas agora, gente, deixa eu perguntar pra vocês lembram do Pitágoras? Ele mesmo, aquele que te deu um suador pra aprender o teorema na escola, né? Maldito! Não, brincadeira. Ele falava que se lembrava de 9 vidas anteriores a essa última encarnação dele, né? E ele ensinava para os alunos uma técnica e eles se lembravam das vidas passadas também. Eu creio que se a gente estudar o assunto, né, como a gente já comentou antes, a gente vai abrindo essas, vamos colocar entre aspas aqui, umas janelas espirituais, das quais elas vão nos possibilitar, a gente se comunicar com os nossos mentores, os nossos guias espirituais e tudo mais, e saber mais sobre essas nossas vidas passadas. E uma coisa eu garanto pra vocês, quanto mais a gente aprende sobre espiritualidade, reencarnação e esse tipo de coisa, mais a gente é guiado pelos nossos guias, pelos nossos mentores, para que a gente entenda melhor, assim, quem a gente é de verdade, qual que é o nosso papel aqui.
E é claro que se a pessoa não tem muita vontade de aprender, só que de alguma maneira ela acredita, Sim. sempre vai existir a possibilidade de a gente se consultar assim, com pessoas que realizam hipnose, né? Algumas terapias alternativas, regressão, pra gente fazer assim, esse tipo de coisa, né? Essa regressão. E 90% das vezes dá certo. Só que a gente tem que estar preparado para aceitar e entender o que a gente já foi em outras vidas. As circunstâncias da época, local, diferente, sei lá, porque às vezes molda demais, sabe? Por exemplo, se na outra vida você nasceu num país mais desenvolvido e nessa você nasceu num país subdesenvolvido, isso afeta como você, né? Não, Sim. Né? Porque tudo na sua volta. É assim, existem vários pilares. É os pais, é a escola, é os amigos. É o ambiente que a pessoa vive, né? É o ambiente, né? Que a pessoa vive que, assim, não digo que defina ela, mas que, de certa maneira, molda ela. Sim, com certeza, depende da pessoa. sem dúvida. E uma coisa assim também que é um pouco complicada, na minha visão, sobre regressão, é que, tipo, cara, você tem que, às vezes, que nem a gente comentou, você tem que estar pronto e você tem que ir em algum lugar que seja, sei lá, que tenha credibilidade, sabe? Porque a gente já viu alguns vídeos também falando, tipo, o cara já conheceu ali 5 Cleópatra. Meu, só existe uma? Como que tanta gente acha que foi Cleópatra, entendeu? Então, às vezes, é muita projeção da nossa cabeça ali, alguma coisa. Então, tipo, tem que ir com calma, sabe? Não adianta chegar os dois pés na mesa que não vai adiantar, exato. E essa ligação, assim, com essas vidas anteriores, por mais que a gente não se lembre, às vezes a resposta é pra diversas coisas, assim, que a gente sente. Por exemplo, às vezes a pessoa teve uma morte muito dolorosa na outra vida e nessa a pessoa nasce com fibromialgia. A gente tem um membro do corpo arrancado e daí nessa vida a gente tem dor no local daquele membro, sacou? Durante a vida inteira. É tipo uns estigmas que ficam, né? Sim. No meu caso, eu acho que eu tomei um tiro de 12 nas costas. Porque a porra da dor nas costas que o Daniel sente, meu amigo. Nossa, então, até comentando, né, o caso da madrasta do Daniel, da Nice, ela falou que fez uma... Não sei se foi uma regressão, o que ela fez lá, uma consulta com uma mulher. E ela falou... E essa madrasta, né, a nossa familiar, ela tem fibromialgia. E ela falou que... eu não sei como que foi o esquema lá, mas que a mulher conseguiu ver que na outra vida ela morreu, acho que num acidente de carro, alguma coisa assim, e ela morreu toda amassada. E que tem estudos lá, alguma coisa que apontam que pessoas que morreram, assim, de uma morte muito dolorosa, violenta, abrupta, assim, tipo, nascem com fibromialgia nessa vida. E ela falou que essa mulher viu ali claramente que ela morreu num acidente de carro. Então, tipo, a gente consegue ir correlacionando, assim, algumas coisas, sabe? A Amanda tem uma amiga que, se não me engano, não vou lembrar direito da história, talvez você lembre melhor, mas ela tinha muita dor na perna ou nas costas e daí descobriram que na outra vida ela morreu, porque bateu na perna dela, arrancou, ela sangrou, uma coisa assim. Eu não lembro disso. Qual amiga minha? Celise? A Celise? Foi a Celise que falou isso? Alguma coisa assim. Não lembro. E, né, esse lance das lembranças é muito louco, né? Dizem que sempre que a gente reencarna, né, a gente escolhe o que vai passar na vida antes de vir e tudo mais. E a gente pode realizar aquilo ou se desviar do caminho, né? Que é a história do karma e do dharma, como a gente já falou antes. Mas, se a gente vivesse tantas outras vidas, por que não lembramos? Olha, eu tenho uma opinião sobre isso. Vai lá, tio Dani. Eu acho que é uma questão de aprendizado. Eu acho que... Sim, eu acredito que se a gente lembrasse de tudo, além de uma carga de talvez não querer viver essa vida que a gente tá no momento, poder afetar nas decisões que a gente toma, eu também acredito que quando a gente tem uma ideia do que a gente foi, passou, viveu, etc., a gente acaba tendo, tipo, opiniões e questões de outras vidas que vão nos fazer corrigir ou repetir os mesmos erros. E eu também acredito que se a gente tem algum tipo de conceito pré-formado,
fica mais fácil ou mais difícil, dependendo do que aconteceu previamente, né? Então, a gente tem em uma condição para poder corrigir aquele erro, mas estamos livres para repetir esse erro. E é um pouco, tipo, talvez de ordem cósmica, assim, ou livre-arbítrio, né? Também. Nem tudo já tá escrito, mas também nem tudo é caos, sabe? Não é loucura. Tipo, existe uma ordem cósmica que empurra aquilo que a gente sempre vai fazendo, mas ao mesmo tempo ela permite que a gente tome decisões certas ou erradas. Sim, você tá livre ali pra fazer as suas escolhas, exemplo, mas alguma coisa vai, queira ou não, te direcionar pra tal caminho. As pessoas veem que a vida inteira delas antes de vir pra Terra, pra reencarnar, por exemplo, elas veem tudo. Aí você vai lá, vê e fala, tá, beleza, eu quero. Aí você desce e faz tudo ao contrário. Acontece. É possível. E acontece. E a gente sabe que acontece. Mas tem gente que vem e faz e pronto. Sim. Entendeu? O negócio é a gente vencer a roda de Sansara, né, amor? Tentar, tipo, acessar lá o registro akáshico, conseguir fazer tudo que tem pra fazer e parar essa vibe de encarnação aqui, porque tá foda. Porque quando a gente marca os 6 números da Mega Sena espiritual. Da Mega Sena espiritual, ali que termina o que tinha que fazer aqui, a gente vai pra um ser, a reencarnação talvez em um ser mais elevado. Eu acho que a gente vai pra outros projetos, assim, outros talvez projetos. Que nem os seres, os mestres ascensionados, né, tipo... Pra um dia a gente ser os ET... Que vão aparecendo aqui pros... exato. Não, pior que é. Mas, né... Também tem o fato, né, de que se a gente se lembrasse das vidas passadas, a gente poderia sofrer muito e não entender que aquilo passou e tudo mais, e carregar, tipo, a carga daquilo que aconteceu e tudo mais, e acabar, tipo, te deprimindo ali, de alguma maneira. Você acabar se sentindo falta, assim, de algo que no mundo físico não existe mais, que mudou. E eu acredito... Aceitação, né? Cara, sei lá. E eu acredito que o não lembrar é um mecanismo de defesa mesmo, porque se a pessoa não estiver preparada, vai acabar sendo pior, tipo, muito pior, assim. E por isso a gente tem essa opção de lembrar, mas só quando a gente evoluir, assim, e se informar melhor, sabe? Porque se todo mundo nasce sabendo, tipo, ia ser alguma coisa que seria algo que o nosso conhecimento limitado nesse plano não ia conseguir assimilar de nenhuma maneira, assim, sabe? Porque, tipo, se a gente nasceu tão preparado, a gente já lembra, a gente já viu, a gente já sabe, por que a gente tá reencarnando? Cara, a gente tem que passar, assim, por isso E, tipo, é muito real, imagina, você começa a lembrar, assim, que, sei lá, na outra vida você, sei lá, era o rei Arthur. E todo mundo te idolatrava, e você era de boa, você era legal, e não sei o quê. Só que nessa vida você é o cara que, sei lá, mano. Que ninguém gosta. Que você é introvertido, ou extrovertido demais, é meio louco, é alguma coisa assim. E você fala, nossa, naquela época eu era melhor, olha eu agora. Tipo, você tem um comparativo do que você era. E não é justo daí, eu acho, você... ter essa comparação. Você é o presente, você é a consciência. Eu acho que a gente leva algumas particularidades, assim, também, né? Tipo, de outras vidas que a gente vai carregando, assim. Né? Uma hora extrovertido, numa vida extrovertido, noutra introvertido e tudo mais. Só que tem traços ali de personalidade que eu acho que a gente sim carrega pra outras vidas, sabe? Sim. Tem coisas que... Porque, olha só... Se você não acreditar nisso, você não pode acreditar na hipótese de que esse menino que tinha a marca na cabeça foi por causa do tiro. Porque a consciência dele levou uma marca física para outra vida. Então, nada mais justo de que uma experiência talvez traumática ou algo do gênero seja carregada para a próxima vida de uma maneira diferente. Não como marca no corpo, mas como... uma índole pessoal, como um comportamento, como ser introvertido ou extrovertido, entendeu? Então faz sentido, às vezes,
você assim, nossa, começar a tua consciência começar a perceber que tipo, nossa, eu fui quieto minha vida inteira, não aproveitei nada, minha vida podia ser muito melhor, e daí na outra vida você vem mais doidão. Entendeu? E o contrário também existe. Talvez na outra vida eu tenha batido as botas por imprudência, por ser muito doidão. Louco e ter se colocado em risco e tudo mais. Exatamente. Então nessa vida eu já venho mais tranquilo porque eu não quero repetir o mesmo. São coisas que marcam na nossa consciência, né? E muitas pessoas assim que passaram pelas EQMs, que são as experiências de quase morte, ou do inglês NDE, que é Near Death Experience, dizem que geralmente o que elas ouviam do médico durante a cirurgia, quando elas passavam por essa experiência, era tipo coisas como: perdemos ele, tá sem pulso, rápido, ele vai morrer e tudo mais. Que a pessoa já tá na transição ali, né? Mas as pessoas que passaram por isso disseram que esse foi o momento da vida delas em que elas se sentiram mais vivas. Ou seja, o nosso espírito sabe que aqui é passageiro, gente. Ele entende que o momento que a gente se livra do corpo físico é o momento que a gente tá realmente em casa. E nem no filme do Chico Xavier, né? O Nosso Lar, filme do Chico Xavier, exatamente. Por isso que é o nome do filme, né? Tem um outro nome que é um pouco mais complexo e as pessoas geralmente não falam, né? O Shan lá, não sei o que é. Tem um nome desse plano espiritual, desse nosso lar, né? Que seria... Que o nosso lar é uma coisa, tipo, feita assim pra que a gente aqui pudesse entender, né? Mas que o nome, de fato, verdadeiro é outro. E essas EQM, elas são muito interessantes pra mim. Tipo, porque elas nos ligam com o nosso lado espiritual de uma maneira que, tipo, não é muito comum. É uma maneira, tipo, vai, na força, você vai ter que, não tem outra opção, né? E ela faz a gente perder o medo da morte, essa experiência. A maioria das pessoas que falam que passam, assim, por essa experiência, tipo, cara, os caras não estão mais nem aí pra morte, entendeu? Porque eles viram que o que tem do outro lado é muito melhor. A gente realiza o estado natural que viemos e pra onde a gente vai, né? É que, tipo, quando a gente analisa, assim, que, porra, eu vim de lá, eu tô aqui é ruim, lá é bom. Então, sim. Não, é meio que, pro nosso espírito, pra nossa consciência, a gente já sabe que, tipo, nossa, tirei aquela armadura, tirei aquele negócio. Pra qualquer espírito sensato, né? Mas aí tem os obsessores, entendeu? Os que querem ficar na carne aqui. Mas esses daí não tem, é o vício. O físico é tão ruim que às vezes corrompe, né? Cara, sim, nossa. E sabe o que é interessante sobre isso também? O que dizem que a meditação é um treino para nossa morte. A gente já escutou isso várias vezes. E a maioria das pessoas que faz a meditação há muito tempo mesmo relata que consegue fazer projeção astrais e tudo mais. E o que nos leva a crer que quanto menos medo da morte a gente tem, mais essa janela espiritual de quem a gente é, assim, ela vai se abrir, sacou? Dizem que para você realizar qualquer tipo de processo espiritual como projeção astral, ou ter a consciência de uma experiência de quase morte, ou ter uma aceitação melhor, você tem que estar pelo menos aberto. Sim. Assim é isso. Você tem que estar aberto à experiência, aquela... porque senão não tem como, cara. Você vai lá ter uma experiência dessa e não vai acreditar em algo depois, é um pouco complexo. Minha percepção, assim, imagina, você tá lá, tá fazendo cirurgia, cara, você pode jurar que você ouviu tudo aquilo. E todo mundo descreve túnel e não sei o que, e luz. Sim. E você foi lá e teve a mesma experiência. Cara, o que é mais fácil? Ser um surto coletivo por conta que você sabia aquela informação? Porque tem gente que não tem instrução e passa por isso. Sim. Nem sabe como que é uma experiência de EQM. E descreve da mesma maneira que todo mundo. E outras que a gente viu também, não lembro se você viu ou não, mas tipo, eu vi relatos lá de pessoas que estavam lá tendo essa experiência de quase morte.
E elas subiam, assim, e viam o que os médicos estavam falando, viam o corpo, só que elas iam subindo, tipo, pra outros andares, assim, do prédio. Então, elas passavam por outros quartos, onde estavam pessoas, tipo, andares que é, tipo, só de administrativo, assim, e tudo mais. Como a pessoa, tipo, poderia, sabe, só imaginar aquilo? Então, isso que eu ia falar. Outra coisa que me faz acreditar, assim, muito na vida após a morte, né? É a projeção astral. Tipo, eu, por diversas vezes, fiz projeção astral consciente, tá? Hoje em dia, não muito, mas já podemos dizer que eu já atravessei algumas portas. Já atravessei algumas portas por essa vida. E algumas portas eu já ultrapassei, né? E também, o mais interessante, assim, dessa ligação que eu tô fazendo agora, é que tem cientistas lá no Canadá, eles fizeram um experimento, cara, com umas pessoas, assim, que eles diziam que conseguiam fazer projeção astral. E eles, beleza, então vamos ver. Então prova aí, então. Vai me provaste. Agora vai me provaste. Exatamente. Né? E eles colocaram pequenas palavras, assim, tipo, grudado no teto, né? Um papelzinho com uma fita crepe, assim, transparente, assim, em cima. Mas, assim, de um tamanho que não tinha como ver. Entendeu? Daí, tá. E daí, o que o estudo fez? Ele fez, além desse estudo com algo que você não consegue ver da distância deitado até o teto, ele também fez um estudo onde eles colocavam objetos em outras salas do lado. Em outros cômodos, né? Exatamente. Verdade. E eles pediam que as pessoas lessem esse papel ou dissessem qual objeto se encontrava nas salas ao lado. E adivinha? As pessoas acertaram. Sim. Sabe por quê? Porque eu sou o melhor. Você é o Cristiano Ronaldo. Eu sou o Cristiano melhor. Cristiano sou o Cristiano melhor. Né? Então, assim, as pessoas que realmente conseguiam fazer a viagem astral, eles testaram com pessoas que também não conseguiam, né? Elas acertaram somente 10 de 10 tentativas. 10/10, né, cara? 100%. Ou seja, que eles loucura, realmente, de alguma forma, viam o que se encontrava nessa distância do papel ou em outro cômodo, né? Até coisa de não só no outro cômodo, mas muito mais longe, que nem a gente viu. Era um documentário, eu não me lembro qual que era agora, mas era sobre visão remota. Que é basicamente uma viagem astral consciente. Que os governos usavam pessoas, né, pra descobrir os esquemas lá e tal. Exatamente, né? É basicamente isso que a Amanda falou, né? Diz que alguns governos, né, ao redor do mundo, quase todas as potências, assim mesmo, né? Eu não digo nem de... estavam fazendo no Brasil. Não, era quem estava em guerra, né? Não era quem precisava, quem queria poder bélico, né? Sim. Então eles utilizavam algumas pessoas, né, que tem um tipo de projeção astral, mas que nem eu falei, chama essa visão remota, né? E que ela também tá ligada na parte espiritual. Porque o que acontece? A pessoa começa a descrever lugares ou dizer onde, no caso do teste, mísseis seriam lançados na época da guerra e tipo tudo mais, né? As pessoas, sem saber como o local era, descreviam tudo, inclusive qual base os mísseis estariam sendo lançados. Sim. Entendeu? Então, tipo, as pessoas conseguiam sair de um lugar, ir para 500 quilômetros de distância e falar, não, os caras estão colocando... Os caras vão lançar lá, tal lugar. Naquele lugar, né? Sim. E tem também uma escritora chamada Lisa Smart, que organizou vários estudos, assim, pessoas que estavam prestes a morrer, e ela fez um livro chamado Últimas Palavras. E o livro é realmente, literalmente sobre isso, as últimas palavras das pessoas antes de morrer. E tem relatos das pessoas no último minutinho, assim, da vida, descrevendo momentos da vida que elas enxergavam como se estivesse dentro de uma esfera, assim, de lembranças, em um lugar muito bonito, muito lindo. E uma dessas pessoas que teve essa visão de passagem, assim, de encarnação, foi, sabe quem, tio Dani? Quem? Ninguém menos que Steve Jobs. O quê? Ele mesmo, o criador do iPhone. Não só isso. Não só isso, né, no caso. Então, mas diz que ele começou a chorar e falava, tipo, uau, uau, e balançava a cabeça, assim, lentamente e tal, pra cima e pra baixo,
com muita emoção e ficava repetindo uau. Ele tava, tipo, muito espantado tipo, mesmo. O cara tava, sei lá, de cara com o que ele tava vendo, entendeu? Então, imagina assim, tipo, o cara que viu de tudo, que teve de tudo na vida, que era super inteligente e tudo mais, que nem, né, o Steve Jobs, gente. Nos seus momentos finais, ele ter ficado chocado com essa experiência de voltar pro seu lugar de origem, assim, sabe? E ter ficado sem palavras, tipo, imagina quão doido não é. Sabe, a experiência, entendeu? E, logicamente, a gente precisa estar ciente de que a vida após a morte abre diversas portas pra gente entender diversas coisas da nossa vida. Então, independente, assim, do que seja, a gente acha que é, sei lá, extremamente válido, assim, ter pelo menos essa curiosidade. De ver, sei lá, de ver um vídeo de 10 minutos pra saber se o cara vai conseguir fazer uma proeza ou não e tal, mas não uma curiosidade dessa, como se fosse uma bobeira, entendeu? Sim. Mas uma curiosidade que a gente quase nunca tem, que é a curiosidade sobre nós mesmos, a nossa consciência, sobre saber quem você é, quem você era, o que você fez, tipo, pode te ajudar a entender o teu propósito de vida, assim, sabe, nessa vida. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual a gente, às vezes, se sente deprimido, se sente ansioso e tudo mais, porque, às vezes, a gente tá se afastando do que a gente veio pra fazer nesse mundo, saca? E essa angústia começa meio que cobrar a gente. Então, talvez a depressão, assim, seja baseada no mundo físico, porém, né, por diversos motivos. Mas talvez a depressão de alguém possa vir de algo que o teu espírito veio, do que o espírito da pessoa, né, veio fazer, porém, ao longo da vida, tipo, a pessoa se distanciou daquilo, né, e a angústia ali e tal do espírito, nosso propósito, ela começa a bater, né, cara, tipo, talvez se você foge muito daquilo, vem uma coisa ali meio que começa a te cobrar, tipo, vai atrás, cara, você parou ali, você tem que continuar, você tem que seguir, você tem que... começa a causar um vazio existencial, né? Sim, aí por que às vezes nada traz prazer pra pessoa, nada faz sentido, sim. Por quê? Porque ela se afastou daquilo que ela precisa fazer na vida, sabe? Porque o lado espiritual, a consciência dela, só vai se sentir feliz e nutrida quando ela realizar aquilo que ela se propôs antes de vir pra fazer. Sim. E se a pessoa não faz, aquilo vai... É isso que é a ansiedade, a depressão, consome a gente. Sim, tipo, no nosso entendimento, assim, e tal, pode ser que seja isso. Claro que tem, que nem a gente comentou ali antes, tem N motivos do que pode ser. Mas um do que eu acho que tá acontecendo muito, assim, ultimamente, são pessoas afastadas do propósito de vida delas. Por isso, elas estão sofrendo aqui e agora. Eu acho que se a gente, todo mundo, assim, sabe, porra, eu vou me voltar um pouquinho mais pra esse lado, pelo menos para conhecer. É o autoconhecimento, é a importância do autoconhecimento. Do autoconhecimento, exatamente. Tipo, cara, a gente já falou aqui várias vezes sobre isso. Larga um pouquinho o teu TikTok, o teu Instagram, tuas bobeiras, assim, que você tá vendo, e vai... Assim, cara, que nem a gente falou, 10 minutinhos. Procura alguma coisa que vai te agregar algum conhecimento, que seja massa, sabe? Que você vai poder, aprendi alguma coisa nova hoje. Isso me agregou conhecimento. Algo que importa. E eu não tô nem falando sobre o mundo externo. A gente fala mais sobre si mesmo. A gente conhece, assim, não muito sobre tudo. A gente conhece pouco sobre uma quantidade infinita de coisas. A gente conhece médio sobre uma quantidade pequena de coisas. A gente conhece muito sobre uma quantidade muito pequena de coisas, mas a gente não sabe nada sobre nós mesmos. Cara, cai naquilo de novo que a gente falou sobre quem sou eu. Tipo, eu não sou algo que tá... Eu não sou um doutor, porque o meu diploma na minha parede me diz que eu sou um doutor, entendeu? Então, tipo, quem sou eu de verdade, sabe? Eu acho que é esse tipo de questionamento que a gente deve se fazer mais, assim, sacou? E se a pessoa não tiver interesse no autoconhecimento, é uma coisa que ela nunca vai se questionar, ela nunca vai se perguntar. Isso é um problema. Sim. Qual o meu propósito? Porque, cara, tem gente que eu conheço, assim, que às vezes eu falo com a pessoa não sabe nem o que ela vai fazer amanhã. E amanhã o que você vai fazer? Não sei, vou trabalhar e depois vou ver. Tipo, cara, você não sabe nem qual é o teu propósito. Não, amanhã eu tenho,
sei lá, 4 horas livres do meu dia. Eu vou estudar inglês porque eu quero abrir minha barreira de conhecimentos para outro idioma e Sim. porque isso está me bloqueando para aprender alguma coisa. Isso está me bloqueando para aprender sobre cursos profissionalizantes, sobre coisas que eu gosto de fazer, onde eu poderia fazer porque eu gosto, não porque me dá dinheiro, mas ser feliz fazendo alguma coisa, ser bom fazendo aquilo. Sim. Porque eu vim para desenvolver, no teu espírito lá, vendo tua vida lá, eu vim para desenvolver uma forma de melhorar a agronomia mundial. Então, e daí a pessoa não vai por quê? Porque o pai tem uma fábrica de calçado que é mais cômodo, aí o cara começa a ter depressão, porque ele não veio para isso, ele não veio para ficar coçando os ovos na fábrica de na sapato, fábrica de entendeu? sapato. Ele veio para revolucionar alguma coisa. O espírito pra fazer, dele sente. pra que nem a gente fala, né? Ser um agente de mudança nesse mundo. Um agente de mudança, exatamente, né? A gente vê esse filminho quando a gente tá reencarnando, assim, a gente vê tudo, né? A gente não encarna enquanto a gente não fala, sim, ok, quero. Sim, você tem que estar plenamente de acordo. Você tem que ler todos os termos. As linhas pequenas, as palavras pequenas do contrato, entendeu? Eles fazem você assistir uma sessão da tarde com a tua vida em velocidade vezes 10. E aí você vai meter o joinha lá e falar, eu topo essa fita, eu vou descer lá e vou arrasar. Aí o que a pessoa faz? Chega aqui, se desliga completamente do mundo espiritual e vai viver, às vezes, uma vida muito triste, uma vida, tipo, cara... foda assim, sabe? Então, gente, vamos se ligar mais. Eu acho que... Às vezes não é nem triste, às vezes só não é o que era pra ser. Mas eu acho que em algum momento da vida algo vai se tornar meio triste, assim, sabe? Uhum. Tipo, putz, quando a pessoa foge ali muito, alguma coisa meio merda, assim, acontece. Eu acho que é a depressão, eu acho que é essas coisas, assim, que a gente... Hoje em dia tem o estresse, a depressão, tudo, né? Sim. Então eu acho que isso influencia sim, né? Por isso que eu acho que todo mundo deveria, tipo, tentar entender um pouco melhor da onde vem. Pelo menos isso, sim. Sim. Né? E o que tem que aprender ou fazer nessa vida. Porque, cara, a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes a pessoa reencarna... Eu penso muito nisso. A gente não sabe o dia de amanhã mesmo. A pessoa reencarna sabendo que vai partir com 20 anos de idade. É curta a missão. E o propósito da vinda é perdoar os pais. E por muitos ciclos negligenciaram essa pessoa quando criança. Tô dando um exemplo, né? Uhum. E nessa vida foi igual. E a pessoa não consegue. Sabe por quê? Porque falta informação para essa pessoa entender o sentido, entender o que as move. Porque a gente tem todos esses desejos físicos. Quero ganhar grana, quero ser lindo, quero isso e aquilo. Mas o que realmente nos moveu, antes mesmo de nascer, foi arrumar um problema. Aquele problema, sim. Não foi ser rico, não foi ser qualquer outra coisa. A gente veio para aquilo, né? Sim. E, tipo, essa falta de informação, assim, que eu falo, é no sentido de que talvez se a pessoa tivesse crescido com um tipo de crença espiritual, talvez ela tivesse se ligado naquilo, sabe? Sim. Tipo, eu não digo assim desde a sua infância, porque, né, como religião, se ligar com o espiritual... Independente da idade e religião, eu acho que é um pouco mais difícil, assim. É um assunto que cada um deve pensar, matutar e resolver por si só. A gente não, né? A gente não tem filho, então a gente não sabe muito. A gente participa da criação de uma criança, né? No caso, o meu sobrinho, né? Então, nosso filho emprestado. Então, tipo, tudo que talvez a pessoa tivesse acarretado e crescido e entendido sobre os outros e sobre si mesmo nesse mundo físico que a gente vive, por ter uma ligação mais forte com o lado espiritual, ele não vai ter, ele não vai conseguir aprender, porque não está sendo... Isso não é que não está sendo valorizado, mas é que muita gente está mais preocupado em que talvez a criança vá para a escola, seja inteligente, aprenda e faça tudo, mas não tá suprindo talvez a criança num lado falando tipo, cara, você tem que ser bom com outras pessoas. Sim.
você tem que ser gentil, você tem que sempre se colocar no lugar dos outros, você tem que ter empatia, você tem que entender a situação das pessoas, entendeu? E falta isso. E a criança, quando ela tá num estágio de desenvolvimento ali, sei lá, acima de 8, 10 anos, é bom a gente, não por estou doutrinando a criança, mas sim por pra trazer conhecimento, bom, seja uma assim, pessoa tipo, boa. Pra mostrar pra criança que a vida não é só, tipo, ela ser servida. Porque quando a criança é criança, a gente faz tudo por ela e não sei o que. E muitas vezes a criança cresce achando que ela é o centro do universo, que todos têm que servir a ela, né? Então, tipo, eu acho super, assim, importante mesmo, tipo, você mostrar pra criança esse lado de que a gente se ajuda. Não de que... De preferencial... Assim, não preferencialmente, mas de uma maneira um pouco mais, assim, direto ao ponto. Na realidade, a gente deveria ensinar que a gente deveria mais ajudar os outros do que ter essa necessidade de ser ajudado. A gente tá aqui, é a nossa... Cara, isso é uma missão universal, eu acredito. Que a gente tá aqui para ajudar os outros companheiros, família, pessoas conhecidas. Para ser uma comunidade independente de... Na transição da nossa vida. Você não vê estudos dizendo que pessoas, por exemplo... quando as pessoas cumprimentam outras com um sorriso no rosto, o dia das pessoa muda, né? Das duas é melhor, entendeu? Sim. Então, cara, é isso, né? É essa rede de consciência que a gente fala. E é até, na verdade, tipo, uma parada fisiológica, assim. Às vezes a gente não leva nem isso tanto pro lado espiritual da coisa. Porque, tipo, se algo te faz feliz, cara, você sente no corpo aquilo. É tipo uma vibração, assim. O teu corpo vai emanar mais daquele sentimento. Aquela parada, tipo, do gentileza gera gentileza. Cara, se você for gentil, sabe, com alguém, tenha certeza de que esse alguém vai repassar essa gentileza pra frente, sabe? E eu e o Daniel, a gente tenta, assim, sempre ser o mais gentil possível. Claro que cada caso é um caso, né? Não é tipo, porque você é uma pessoa muito gentil, muito de boa, você vai deixar te darem um tapa na cara e você vai ficar quietinho, sacou? Então, mas você tem que ser legal, assim, você tem que ser, tipo, bacana, assim, com as pessoas, ser uma pessoa boa, entendeu? Não é questão de ser boa, você tem que se colocar no lugar das pessoas, porque às vezes a pessoa que tá lidando com você, ela não tá sendo boa com você. Mas eu entendo que você tem o direito de não ser boa com a pessoa, mas você tem que entender que os pais daquela pessoa podem ter morrido há 48 horas atrás e ela não tá ali no momento legal da vida dela e tudo mais. Entendeu? Mas, a gente então, tipo, é esse tipo de valor não, que eu tava me referindo na parte, tipo, espiritual da coisa, assim, tipo, que não é só, tipo, você precisa de uma religião quando é pequeno. Não, você só precisa que alguém te fale coisas que, por exemplo, pra mim, nunca falaram, entendeu? Não sei se pra Amanda foi o caso dela, mas, tipo, não teve uma importância, não teve um peso na minha vida as pessoas falando, seja bom com os outros. Isso os meus pais sempre falavam, assim mesmo, tipo, de você não, tem mas que... quanto isso foi, realmente te foi passado, assim, sabe? Tipo, foi uma coisa que você lembra que te falaram ou é uma coisa em que era repetido? Eu lembro dos meus pais comentando, eu tenho algumas memórias, assim, sobre os meus pais falando que eu deveria ser uma boa pessoa. Pois é, já no meu algumas, olha, vou já te no falar. meu caso, não. Então, é esse tipo de consciência, de entendimento espiritual que faltou nos meus pais, que poderia ter me afetado se eu não tivesse me ligado, estudado, aprendido sobre isso da maneira que eu aprendi. Sim. Entendeu? Porque às vezes um conhecimento que não veio ali dos teus pais, você pode ir atrás. E você deve Mas ir a atrás. maioria das pessoas não vai e não tem esse ensinamento. Entendeu? Então é uma questão do autoconhecimento. Para você ter esse tipo de visão que a gente está tendo, você precisa ter o autoconhecimento, né? Sim. Então...
Que às vezes é um pouco difícil ali você ir buscar, mas, cara, tipo, é um caminho sem volta, assim. Quando você começa a ir pra esse lado, tipo, você não quer mais parar. Você quer se conhecer cada dia mais, você quer expandir, assim, os teus conhecimentos mesmo e tal. Mas bom, é isso. Hoje, basicamente, a gente falou sobre a Matrix, é só mudar espiritual por Matrix. Fala Matrix. Para Matrix, então, você agora, né, acredito que a gente vai ter mais o quê? Uns 2 programas. 2, 3 no máximo, eu acho. 3 no máximo, sem câmera, depois vocês vão ver a nossa cara feia. A gente usa roteiro, então... E a gente vai continuar usando o roteiro. Continuar usando porque é muito Vocês assunto. acham que a gente lembra de tudo isso que a gente fala, assim? Inclusive, se tivesse câmera, eles estariam vendo que eu estou segurando o microfone porque ele soltou da mesa. O microfone caiu aqui, tivemos problemas técnicos aqui, pessoal. Mas a gente estou seguindo. Tio Dani não deixou a peteca cair, né, tio Dani? Não, porque depois tem que cortar e... Não, é melhor fazer tudo de uma vez. Já houve uns cortes aí, porque eu me afoguei ali uma hora, quase morri aqui na gravação. Mas tudo bem. Mandinha, o que a gente vai falar no próximo programa? Rapaz do céu. O incidente na floresta... Ai, gente, eu nunca consigo falar esse nome aqui. Como fala aí, tio Dani? Rendlesham. Isso? Rendlesham. Então, essa fita aí, é o incidente na floresta Rendlesham. Esse provavelmente é o caso mais louco, mais complexo, mais com muita prova, com mais tudo que eu conheço. Não que eu conheço, mas com certeza tá tipo no top 5 dos mais... A gente ficou de cara vendo esse, né? Foi meio bizarro, assim, a gente viu... Na realidade era um documentário em 3 partes, dava 2 horas. Cara, extenso, assim. Tem sessão do cara... Tentando fazer regressão, assim, hipnose e tal. Descrevia de uma maneira muito doido, muito doido. E o mais interessante desse caso é que ele envolve viagem no tempo. Nossa, pior, né? Ele envolve viagem no tempo. Bem louco. É bem doido. Eu não vou me estender, mas, né? A gente não vai ficar dando spoiler aqui pra vocês, então... basicamente. Então, pessoal, se vocês gostaram do episódio... Primeiro que se vocês aguentaram até aqui, olha, Fica parabéns. Aqui de novo, nosso parabéns, né? Nosso parabéns. E não se esqueçam de se inscrever no YouTube, né? O link do Instagram vai estar no YouTube também. Na descrição deste vídeo. Descrição, E aquela coisa, aquela velha história, né, Amanda? Foi soco, cara. Não? Não, errou. Se você está vendo no Spotify, o link do YouTube... Achei que você ia pra agressão já, partiu pra agressão. Não, hoje eu tô... Hoje eu tô de boa, porque eu acredito na vida após a morte. Eu não quero esse karma, então, né, é melhor não. Hoje eu não vou dar soco em ninguém pensando na minha próxima vida, mas no próximo programa... Muito bom. Né, então, Amandinha, aperta o cinto. Pim-pom. Mudou o teu hoje. O meu agora ele tem até display. Bim bom. Bim bom, ele fala. Bim bom, ele fala. Ele fala bim bom. Então, bora, aperta o cinto, a gente já apertou, então a gente vai na Nossa, já tá apertadinho aqui. A gente tá entrando na velocidade luz mais 2. Muito complexo, não vou explicar. Não vou explicar agora. Mas é isso. Gratidão, meus amigos. Valeu, obrigada. Galera.